Hoje, dia 13/10, terça-feira, nós temos aula, começamos a nossa semana. Ontem foi dia 12, Dia das Crianças. E aí, vocês se divertiram ontem? Como foi o dia das crianças de vocês? Ganharam presentes? Conseguiram curtir a família em casa? O que aconteceu? Me contem aí. Pois é, a gente descansa um pouquinho, a tia Ana descansou um pouquinho, mas hoje está aqui pronta para fazer as nossas atividades, né? Voltar com a nossa rotina. Então hoje é terça-feira, dia 13/10, e a gente começa as nossas aulas. Então eu gostaria de apresentar para vocês os nossos conteúdos de hoje. Vamos lá? Em matemática nós vamos ver problemas com adição e subtração, lá na página 4 até a página 9. E na disciplina de História, nós vamos ver as crianças e as brincadeiras, página 2. E em Geografia, nós vamos ver a apresentação dos direitos da criança. Olha que legal! A gente já conversou um pouquinho sobre essa questão dos direitos da criança. Aliás, a gente conversou sobre os direitos de todas as pessoas e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os direitos das crianças. O que vocês acham disso? Legal, né? Então vamos lá! Para começar, vamos precisar do nosso livro. Lembrando, né, assim, já avisando vocês, nós encerramos há uma semana, mais ou menos, a utilização total do nosso livro. Então, o que acontece? Semana passada, a gente não teve tantas atividades com livros, não foi isso? A gente teve mais atividades no caderno. Por quê, Tiana? Porque a gente fechou o nosso terceiro bimestre. Então, hoje, né, terça-feira, dia 13/10, a gente inicia o nosso quarto livro, o nosso quarto volume. Olha que legal! Esse aqui é o nosso quarto volume, o Vitão. O Vitão, ele acompanha as crianças nas descobertas do mundo, da saúde e do bem-estar. Então, essa é a função do Vitão, acompanhar vocês no momento que vocês estão descobrindo as questões do bem-estar e da saúde. Olha só, lembrando que nós precisamos cuidar do nosso material. Não é porque vocês estão em casa que vocês não vão cuidar do livrinho de vocês. É tão legal a gente pegar um livrinho novo como esse, não é? Da tia Ana tá igual ao de vocês, ó. Todo lisinho, bem cheirosinho. Abre ele aí para ver como ele está cheiroso, aquele cheirinho de livro novo. Não é legal? Então vamos lá. Cuida bem dele, tá bom? Porque se ele não, ele vai te ajudar bastante esse bimestre para você aprender as questões do bem-estar, da saúde e, claro, trabalhando um pouquinho a leitura, a interpretação, a escrita e na matemática as nossas adição e subtração, tá bom? Então vamos lá, qual é a página? Página 4, matemática, página 4. É essa página aqui, ó. Lembrando que vocês precisam colocar a data, dia 13/10. Coloca a data no cantinho, tá? Do livro de vocês, que é para tia corrigir. Eu já terminei de corrigir o volume 1, de quem me entregou, os alunos que já me entregaram, a tia Ana já corrigiu o volume 1. Essa semana eu vou tentar corrigir o volume 2, e aí eu aviso quando for pro papai e pra mamãe passar na escola e vir buscar, tá bom? Mas o 1 eu já corrigi, agora a gente vai pro 2, correção do 2. Mas vamos começar aqui a nossa atividade com o volume 4. Ó, problemas com adição e subtração. O que é mesmo a adição? Quem lembra? Adição é quando a gente faz o quê? A junção, a soma dos números ou quantidades, não é isso? E subtração, o que é? É quando a gente retira tanto quantidade quanto numeração. Então, na nossa troca de ideias, nós temos aí essa folhinha, olha só. Os alunos estão fazendo dobraduras para enfeitar a sala de aula. Veja como fazer a dobradura de um cachorro. E aí você tem um material de apoio. Ó,
Aqui primeiro nós temos as dicas, as informações. Lembra da receita? O preparo, o modo de fazer? Pois é, aqui a gente tem o preparo, ó. Dobre ao meio a folha disponível no material de apoio. Dobre novamente ao meio. Para fazer as orelhas, dobre como nas linhas indicadas ao lado. Deixa eu só passar mais. Então, ó, para fazer o focinho, dobre como indicado nos desenhos. No desenho. Desenhe os olhos do cachorro. Então, aqui é o modo de preparo. Ele já diz para você aonde você vai pegar o ingrediente. Qual é o ingrediente? O material de apoio, né? A folha que está disponível no material de apoio. E aqui o restante é o quê? É o preparo, a forma que nós vamos fazer. Então, vamos fazer o nosso cachorrinho? Vamos lá para a folha de material de apoio, disciplina de matemática, lembrando que o material de apoio de matemática ou qualquer outro é aquele que tem, ó, as estrelinhas. A folha que você vai utilizar é essa daqui, ó. Vocês estão vendo? Essa aqui, ó, número 4, página 4, a atividade que nós vamos fazer é daqui. Bom, tia Ana já recortou dela, e aí vocês recortem, ó, tia Ana cortou direitinho, e aí a gente vai seguir as instruções que o livro traz, ó. Primeiramente, buscamos o material de apoio, ó, a folhinha. Segundo passo, dobre novamente ao meio, dobre ela ao meio. Aqui no primeiro passo diz, dobre ao meio a folha disponível que está lá no material de apoio. Então a gente já pegou a folha e agora nós vamos dobrar ela ao meio. Não é assim, tá? Nós vamos dobrar ela assim, ó. Deixa ela pegar na pontinha dela e aqui nós vamos dobrar. Então vamos lá. Dobra ao meio. Tiana dobrou. Dobramos. Segundo, você vai dobrar novamente ao meio aqui, ó. Vamos dobrar. Novamente. Fizemos o quê? Que forma geométrica é essa? Um triângulo. Muito bem. Formamos o triângulo. E aí ele diz, ó, para fazer as orelhas, dobre como nas linhas indicadas ao lado. Vocês estão vendo? Que ele pede pra gente dobrar aqui, ó, nas linhas. Então, ó, vamos dobrar aqui e aqui. Lembrando, ó, essa parte maior aqui, que tem duas pontinhas, ela está para cima. A pontinha sozinha está para baixo. Então, ó, dobramos ela e depois nós vamos dobrá-la subindo. Ó. Ele é bem pequenininho mesmo, gente. Tá vendo? Dobramos descendo e dobramos subindo. Olha só, a Tiana já recortou o dela e agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos seguir de acordo com o passo a passo. O primeiro passo é dobre a folha ao meio, nós vamos dobrar a folha ao meio, dobramos. O segundo passo, dobre novamente ao meio, ó, dobramos novamente. Lembrando que quando nós dobramos novamente, a gente faz uma forma geométrica. Qual é? O triângulo. Para fazer as orelhas, dobre como nas linhas indicadas ao lado. Vocês estão vendo as linhas indicadas? Então, aqui nós vamos fazer as orelhas, tanto desse lado quanto desse. Tiana vai só virar, ó, para mostrar desse lado aqui, ó. Vamos formar as orelhas. Dobra a orelha desse lado e dobra a orelha desse outro lado, ó. Formei a orelhinha. Segundo passo. Para fazer o focinho, dobre como indicado no desenho. Então, a gente vai pegar essa pontinha aqui e vamos subir ela, ó. Subiu. Subiu um pouquinho, fez um triângulo. Agora, nós vamos descer só o biquinho desse triângulo. Vamos lá. Olha aí, ó. Esse
é o focinho. Agora nós vamos fazer o quê? O que ele indica para fazer? Desenhe os olhos do cachorro. Então nós vamos desenhar os olhos dele. Tiana tem um pincel e aí nós vamos fazer os desenhos dos olhinhos dele, ó. Vamos fazer o focinho? Ó, aqui a gente tem o focinho. Vou fazer só os furinhos do focinho. Pronto. E aqui eu vou ter o meu cachorrinho. Vocês sabem como é que chama quando a gente faz desenhos de bichinhos animados com papelzinho? Vocês sabem como chama? Nós chamamos de dobradura ou também chamamos de origami. Quando nós fazemos os bichinhos, quando é bichinhos com papel, nós chamamos de origami. A arte de fazer. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso livro. Tiago e Karina também estão fazendo dobraduras de cachorro. Observe quantas cada um deles já fizeram. Então, nós vamos ter aqui a quantidade que cada um fez. Tiago fez. Vamos contar juntos? Quantos Tiago fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui embaixo? 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, o Tiago, ele fez 15 cachorrinhos. Vamos ver quantos cachorrinhos a Karina fez? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embaixo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso mesmo? Então, uma fez 12 e o Tiago fez 15. Então, vamos fazer os nossos cálculos. Olha aí, ó. Quantas dobraduras Tiago e Karina fizeram juntos, usando o algoritmo da adição? Nós temos aquela nossa casinha de dezenas e unidades e aonde nós vamos colocar as quantidades de acordo com cada um. Olha só. O Tiago tinha quantas? Fez quantos cachorrinhos? 15. Então, se ele fez 15, a gente vai colocar aqui. Lembrando que na hora de colocar os números na casinha, a gente precisa lembrar o que é dezena e o que vai ser unidade. Se são 15, nós vamos ter dezena e unidade. A dezena vai representar com o número 1, porque a gente já diz que temos 10. E a unidade, nós vamos dizer que são os 5. Que estão soltos, números soltos. Então, unidade 5. O da Karina foram quantos? Foram 12. Então, novamente, a gente utiliza o 1 como dezena, porque está representado a quantidade de 10. E nós temos o 12 das unidades soltas. Então, nós temos 15. A numeração aqui é o símbolo da adição, o sinal de mais, 12. Então, vamos fazer a soma? Ó, 5 mais 2 dá quanto? Você tem 5. Coloca 5 na sua mente, na sua cabecinha, que você tem 5. E você vai acrescentar 2 nos dedos. Então, você tem 5 na cabecinha, 6, 7. Então, você vai ter 7. Quando você vai fazer a junção do 1 mais 1, vai dar o quê? 2. Então, nós vamos ter 27. 2 dezenas e 7 unidades. Olha só. Tiago e Karina fizeram juntos 27 dobraduras de cachorro. No total de dobraduras que eles fizeram, a professora já usou 11 para enfeitar a sala de aula. Quantas dobraduras sobraram? Usando o algoritmo da subtração, temos. Ou seja, aqui foi a junção de quantos cada um fez. Agora, aqui embaixo, nós vamos ter a subtração, ou seja, a quantidade que a professora retirou da soma dos dois.
Então, olha lá. Quantas dobraduras sobraram? Vamos ver aqui. Novamente, a gente vai utilizar a casinha da dezena e da unidade. Na casinha, precisamos colocar cada número de acordo com o que ele representa. Nós temos aqui em cima as dezenas do Tiago e a dezena da Karina. Por isso, aqui embaixo, nós vamos ter o quê? Duas dezenas representadas. E, claro, as unidades separadas, as unidades soltas, são essas que nós vamos ter aqui embaixo. Agora a gente vai representar o quê? A quantidade que a professora já utilizou. Então, se a professora utilizou 11, nós vamos retirar da quantidade que os dois já fizeram. Então, eles fizeram 27 e a professora utilizou 11 unidades. Então, vamos retirar. Se eu tenho 7 e vou retirar uma unidade, quantas unidades vai sobrar? Coloque aí. 6, não é isso? É o 6 que está representando aqui. E se eu tenho número 2, independente de ser unidade ou dezena, se eu tenho o número 2 e vou retirar o número 1, quanto que vai sobrar? Qual o valor que vai sobrar? O número 1 também. Então, nós vamos ler esses números aqui de baixo. Ó, sobraram 16 dobraduras. Então, da junção da Karina e do Tiago, a junção foram 27. A professora retirou 11 para começar a ornamentar a sala e sobraram 16 dobraduras, ó, 16. Aí agora, com a nossa explicação, nós vamos o quê? Seguir para a página 6, aonde nós vamos ter a atividade. Diz assim, ó. Sofia e Lucas têm muitos brinquedos e resolveram doar os que não usavam mais. Aí, olha só, aqui nós temos os brinquedos que eles tinham e eles resolveram doar. Observe a quantidade de ursos de pelúcia que Sofia vai doar. Então, eles têm essa quantidade aqui. Aí nós vamos ter aí, ó, quantos ursos ela vai doar? Quantos ursos aqui nós temos representados? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Se nós temos aqui os ursos que a Sofia vai doar, então nós temos 4, é a quantidade. Então você vai escrever aí na linha que você tem embaixo da figura, você vai escrever 4 o quê? Do que é que nós estamos falando? 4 ursos. Então, você vai escrever 4 ursos, ok? No próximo, letra B. Lucas também vai doar alguns ursos de pelúcia. Olha a quantidade que ele vai doar. Quantos ursos ele vai doar? Vamos contar juntos? 1, 2. Então, quantos ursos ele vai doar? 2. E aí você também vai escrever aí no seu livrinho na linha. Nós vamos ter a letra C, que diz assim: quantos ursos de pelúcia Sofia e Lucas vão doar no total? Desenhe para descobrir. Vamos voltar aqui. Você pode fazer a soma assim, contando 1, 2, 3, 4. A gente já sabe que aqui nós temos o quê? 4 ursos para serem doados. Para mim fazer a junção da quantidade, da soma, eu posso gravar na cabeça que eu tenho 4 lá da Sofia, tenho 4 na cabeça e vou continuar somando com esse aqui. Quanto é esse aqui? 2. Então, se aqui é 2, 4 que eu tenho na cabeça, 5, 6. Eu vou continuar contando. Eu parei no número 4, que é a quantidade que eu tenho na cabecinha. Ou seja, a quantidade que a Sofia iria doar. E agora eu vou juntar com 2.
Então eu consigo fazer aqui com a numeração, com os dedos, a representação, para continuar fazendo a junção dos números. 4, 5, 6. Então, quantos ursos vocês devem desenhar aqui? Ó, vou mostrar para vocês. Quantos ursos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acertou quem disse que eram 6. Muito bem. Aí você vai desenhá-los aí. Desenhou? Dá pausa no vídeo, faz o seu desenho. Depois que você desenhou, agora a gente precisa fazer o quê? Escrever a adição representada nesta situação. Então vamos colocar os números, vamos representar através dos números. Como seria isso? Lembrando que a gente precisa representar a quantidade. Então se eu tenho aqui 4 ursos, eu vou colocar o número 4. E eu estou retirando ou eu estou juntando? Se eu estou juntando, qual é o símbolo que eu vou utilizar? O algarismo. O sinalzinho de mais, não é isso? E aí a quantidade que o Lucas também tem, qual é? 2. Então eu vou precisar representar como número 2. Quando nós queremos o quê? Mostrar o resultado, a soma, o total. Qual é o símbolo que a gente usa? O tracinho em cima e o tracinho embaixo, não é isso? Que é o sinal de igualdade. Então você vai colocar lá o sinalzinho de igualdade e vai colocar o resultado, que é a quantidade de urso que você pintou, que você desenhou no seu retângulo aí, certo? Número 2. Observe a quantidade de carrinho que o Lucas tem. Contem aí quantos carrinhos ele vai ter. 2, 4, 6, 8, 9. Quantos? 9, não é isso? Vamos contar juntinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos ter 9 carrinhos. Lucas vai doar 3 carrinhos. Então, ele vai retirar da quantidade que ele tem. Então, vamos lá. Com quantos carrinhos ele vai ficar? Risque os carrinhos para descobrir. Então, nesses carrinhos, você vai riscar quantos? Quantos ele vai retirar da coleção dele? 3. Então, você vai riscar 3 carrinhos. Tirou 3 carrinhos, o que você não riscou, ou seja, o que você não mexeu, você vai precisar o quê? Contar. Então, vamos contar aí os que não foram riscados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos lá. Com quantos carrinhos o Lucas ficou? Com 6 carrinhos. Vocês irão escrever aqui, ó, na linha, embaixo. E logo abaixo nós vamos ter aí, ó, escreva a subtração que representa essa situação. Igual como fizemos lá com os ursos. Só que agora nós vamos fazer os símbolos, utilizar os símbolos para quê? Para retirar, certo? Então vamos lá. Quantos ursos ele tinha? Tinha 9. Quantos carrinhos ele tinha? 9. E quantos carrinhos ele doou? 3. Então você vai colocar o número 9, o algoritmo da subtração, que é o sinalzinho de menos, depois a quantidade que ele vai retirar, que é 3, o sinal de igualdade e o resultado. Tudo você vai colocar aí na linha, certinho? Por último, nós vamos virar a página e vamos ter aí o item
3, vamos lá, tia Ana. No item 3 diz assim, ó. Valéria faz bonecas de pano. Veja o preço de 2 bonecas que ela fez. E aí no livro de vocês nós vamos ter uma bonequinha. Que fruta é essa? Pera, não é? Pera. E a outra bonequinha representa que fruta? Uma maçã. Então nós temos pera e maçã. Aí agora qual é a pergunta? Qual o preço das 2 bonecas juntas? Vocês vão fazer o quê? A junção, a soma dos valores. Vocês vão observar aqui na pera. Quanto equivale a pera? Quem é que sabe me dizer? 25. Não é isso? Que tem um 2 e um 5. 25. Mas vamos lá. 25 o quê? 25 reais. Nós estamos falando de dinheiro. Tá vendo o R e o cifrão? Dinheiro. E aqui ao lado, quanto é que vale a maçã? Bonequinha de maçã. 14. 14 o quê? 14 reais também. Nós estamos falando de reais. Então vamos juntar aqui, ó. Você vai fazer a continha. 25 mais 14. Vamos ver quanto que vai dar? Ó, no livro da tia Ana a gente tem um espaço, o retângulo, e aqui nós vamos ter, ó. Você vai novamente utilizar a casinha da unidade e da dezena. Vai colocar o número 2 e o 5, cada um no seu determinado espaço. Depois você vai colocar o 1 e o 4, que é o símbolo 14, e vai fazer a soma desse valor. Qual é o resultado? Quantos reais sobrou lá? Quantos reais foi o resultado? Você vai colocar. Número 4. Bianca comprou essa boneca de pano. Valéria fez. Que Valéria fez? Quanto custa a bonequinha? Ela tá com uma etiqueta aí ao lado. Quanto é? Qual o valor? 15 reais. Bianca tinha essa quantidade. Vamos contar a quantidade de moedas que a Bianca tinha. É essa a quantidade de moedas que tem aqui, ó. Vamos contar juntos. Vamos pro lado, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 moedas, não é isso? Então, ela precisa retirar quantas moedas? Vocês vão retirar a quantidade, 15 moedas. Retirem aí. Depois que você retirou, com um tracinho, nós vamos seguir aqui para o outro lado, ó. Quantos reais sobraram depois da compra? Qual foi a quantidade de moeda que sobrou? Para descobrir, risque as moedas que ela gastou para pagar as bonecas. Já foi riscado e agora você vai contar a quantidade que sobrou e vai escrever na linha aí. Sobraram 10 reais, não é isso? 5. Na número 5, nós vamos ter aí, ó. Adriano coleciona figurinhas de carros. Veja quantas figurinhas ele tem na sua coleção. Então aqui a gente tem 3 pilhas, 3 torres de figurinhas. Ó, em cada pilha há 5 figurinhas. Então eu tenho 5 aqui, 5 aqui e eu vou ter 5 figurinhas aqui. Quantas pilhas eu tenho? 3. Olha só. Quantas figurinhas há nessa coleção? A gente precisa contar quantas figurinhas nós vamos ter no total. Então, se eu já tenho 5 aqui, eu preciso contar novamente?
Não, eu já sei que aqui é 5, então eu vou partir da segunda pilha. Então, a partir da segunda pilha, quem é o número depois do 5? O número 6. Eu vou começar a contar a partir do 6. Ó, já tenho 5. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para a próxima. Continua contando. 11, 12, 13, 14, 15. Então, olha só, a pergunta é: quantas figurinhas há nessa coleção? Vocês irão escrever a quantidade. Qual é? 15 figurinhas. Escrevam aí na linha de vocês. 15 figurinhas. Letra B. Diz assim: o Adriano ganhou estas figurinhas do pai. Olha a quantidade de figurinhas que ele tem. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá embaixo. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, ele tem 13 figurinhas no total. Quantas figurinhas ele ganhou do pai? Nós vamos escrever na linha aqui. Qual foi o número, a quantidade que nós contamos? 13. Então, você vai escrever 13 figurinhas, certo? C. Juntando as figurinhas que ele já tinha com aquelas que ganhou do pai, com quantas ele ficará? Então, você precisa fazer o quê? Somar essa quantidade, que é 15, mais essa quantidade aqui, que é 13, ok? Então, agora vocês precisam fazer a representação aqui no retângulo. Então, nós temos duas formas da gente fazer essa representação, gente. Olha só. Primeiro, utilizamos o 15, que é a quantidade de cartinhas, né, aquelas pilhas, mais o 13, que é a quantidade que ele ganhou, vai dar 28. Mas também eu posso fazer o inverso, eu posso colocar primeiro o número 13, que é a quantidade que ele ganhou, mais a quantidade que ele já tinha. E aí também vai dar o mesmo resultado, porque o que acontece? Aqui, ó, a posição da numeração não vai alterar o valor do resultado, porque a gente está falando de adição, de junção, ok? Então, ó, ele ficará com 28 figurinhas. Então, aqui você pode estar fazendo dessa forma, ou também você pode estar fazendo com a casa da unidade e da dezena. Você também vai chegar neste resultado aqui e vai colocar aqui o número 28, certo? Então é isso. Façam aí, não esqueçam de colocar as datas nas páginas que a gente está fazendo hoje. Hoje é 13/10, então até a página 9 a gente teve a página de explicação e agora a gente tem a página das atividades. Não esqueça de colocar nelas a data, dia 13/10, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos fazer a nossa aula de História. Na nossa aula de História, nós vamos utilizar o Vitão, olha aqui. Nós estamos utilizando o nosso volume 4. Hoje, dia 13/10, a gente inicia com o nosso quarto volume, ou seja, nós iniciamos hoje o quarto bimestre. Então, nós vamos utilizar lá a nossa disciplina de História, a página 2. Então, na página 2 da disciplina de História, nós vamos ter aí as crianças e as brincadeiras. E aí no texto diz assim, ó: as crianças têm diferentes histórias de vida.
mas são iguais quando o assunto é ter direitos. Ó, Tiana está lendo aqui. Você conhece os direitos da criança? A escritora Ruth Rocha escreveu um poema a respeito deles. Leia como professor um trecho desse poema. Nós já lemos poemas, esse poema em especial, a gente leu já ele algumas vezes, porque o livro traz ele como referência. Então a gente vai pegar um trechinho aqui, que é o trechinho que vocês têm aí no livro de vocês, ó. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Então, isso é o que está aqui, ó, no livrinho de vocês, sobre o direito das crianças. Nós já conversamos sobre alguns direitos. No nosso livro, na nossa disciplina de História, nós vamos falar do direito que as crianças têm ao lazer, às brincadeiras. Por que as brincadeiras são importantes? Porque através das brincadeiras, nós podemos o quê? Aprender a se socializar, a aprender a se comunicar, a conviver, a respeitar. Então, através das brincadeiras, a gente consegue também desenvolver, aprender, certo? É se divertindo que a gente consegue evoluir. Então, o texto da Ruth Rocha, ela traz as informações sobre os direitos das crianças. Então, aqui você tem o que é que a criança tem direito. Ela coloca, foi retirado, né, o trecho, tem que ter nome. Então, toda criança tem direito a ter nomes. A ter nomes não, a ter um nome, ou seja, a ser registrado, a ter a sua identidade. A criança tem que ter um lar. Nós conversamos na nossa disciplina de Geografia no bimestre passado sobre moradia, né? Foi um dos conteúdos que a gente mais conversou, porque Geografia nós temos 3 vezes na semana, então são 3 vezes ou 3 aulas que nós conversamos sobre aqueles assuntos. Então, Geografia a gente trabalhou moradia, o tipo de moradia, né? Nós trabalhamos o que? Como forma a moradia, quem constrói a moradia, mas também a gente conseguiu aprender que nem todos têm direito a essa moradia, aliás, que nem todos conseguem usufruir desse direito. O direito é para todos, mas nem todos possuem moradia, possuem um lar. Então, isso é uma das coisas que a Ruth Rocha coloca aqui, que a gente precisa não apenas concordar, mas que nós precisamos respeitar. Para falar sobre brincadeiras, a gente vai falar um pouquinho nessa disciplina de História. O conteúdo é esse. Vamos observar aqui a imagem que a Ruth Rocha trouxe que o livro trouxe junto com o texto da Ruth Rocha. Nós temos aqui várias crianças, não é isso? As crianças estão bravas? Não. As crianças estão fazendo o quê? Elas estão se divertindo, estão conversando, estão se socializando. Todas as crianças aí são iguais? Também não. Todas elas são de características físicas diferentes. Não é isso? Nós temos aí pequenos, grandes, nós temos aí ruivos, loiros, nós vamos ter negros, nós temos também uma que é especial, ela é cadeirante, não é isso? O que é cadeirante? É quando a pessoa tem dificuldade de se locomover, ela não faz a utilização das pernas dela, então ela utiliza uma cadeira para facilitar o acesso, né, a locomoção dela. Temos animais, tem bichinhos de estimação. Então, aí olha só, o que o garotinho que está sentado no bloco amarelo está segurando?
um livro, não é isso? Significa que toda criança tem direito a aprender, tem direito à educação. O que a menininha lá no bloquinho vermelho está fazendo? Ela também está fazendo algo que é por direito para as crianças. Ela está se alimentando, ela está comendo. Então, aqui no texto, a gente teve essa abordagem com essa imagem justamente para vocês compreenderem. Na nossa próxima aula de geografia, a gente vai conhecer o passo a passo dos direitos da criança, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai continuar com o nosso conteúdo. Ele vai fazer a interdisciplinação, ou seja, interdisciplinar do conteúdo de história com o conteúdo de geografia. Tia Ana trouxe agora para vocês os direitos da criança. A gente estava falando lá na nossa aula de história sobre o poema da Ruth Rocha e do que estava trazendo as imagens no livro, porque na nossa disciplina de história a gente vai aprender brincando, ou seja, as brincadeiras que vocês conhecem ou brincadeiras novas que a gente vai conhecer juntos. Na disciplina de geografia, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o direito das crianças. Depois, a gente vai adentrar no livro onde fala do direito à educação, direito da escola. Então, eu quero primeiro apresentar para vocês os 10 princípios, dos direitos da criança. Então, aqui, ó, direitos, deveres das crianças. Criança tem só direito? Não, a criança também ela tem deveres. Mas a tia Ana vai apresentar para vocês primeiro os direitos. Crianças têm direito à saúde. Toda criança tem direito à saúde. Ou seja, a partir do momento que aquela criança é gerada, o Estado, se os pais, ou se a mãe não tem condições de manter financeiramente aquela gestação, aquela gravidez, o Estado, ele pode auxiliar aquela mãe de qual forma? Ele tem que dar assistência à saúde, tanto da mãe, assegurar tanto a saúde da mãe quanto da criança. Através de quê? Ele disponibiliza o quê? Os postos de saúde. Então, através dos postos de saúde, a mamãe vai lá e vai fazer o seu acompanhamento na gestação. Então, desde a barriga da mamãe, toda criança ela tem direito a esse acompanhamento, à saúde. Então, quando nós precisamos, você está em casa, está doente, está com febre, você tem a prioridade quando você chega em um hospital, porque você é criança. Então, esse é o primeiro. O segundo é o mais divertido, ó, o lazer. Então, você tem direito ao lazer. Eu tenho direito só a trabalhar, só a estudar, cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos? Não! Você também tem direito ao lazer. Até porque criança não pode cuidar de outra criança, não é isso? Então, o lazer vai proporcionar o quê? O aprendizado. Não foi isso que a gente conversou na aula de história? Que através das brincadeiras a gente aprende a se socializar, a se comunicar. Nós aprendemos através das brincadeiras o quê? A perder a timidez, a imaginar. Então, a questão do sentimento também é trabalhado através das brincadeiras. Então, o lazer é um descanso que você tem. Você fez todas as suas atividades, você fez todas as coisas que você precisava, que a mamãe e o papai combinaram com você para você fazer. Então, depois que você faz tudo, você pode ter o quê? O lazer, que é descansar, tomar banho de piscina,
Você pode o quê? Tomar banho na caixa d'água, pode assistir televisão, jogar videogame, andar de bicicleta ou até mesmo no celular, que muitos têm joguinhos nos celulares. Então, ó, o lazer também é um direito de vocês, de todas as crianças. O nosso terceiro é esse aqui, ó, a educação. O terceiro princípio é a educação. Ó, vamos conversar uma coisa bem importante. Vocês estão no período diferencial da vida de vocês. É um ano letivo diferente, onde vocês estão em casa, não é isso? A tia Ana consegue chegar através de celular, através da televisão, até vocês. Não é assim que está acontecendo? Não é aula presencial que a gente chama, a aula que vocês, quando vocês estão em sala de aula junto com a professora. É uma aula diferenciada, vocês estão em casa e a tia Ana está do outro lado. Mas por que isso? Porque nós estamos em um período onde isso está sendo o comando. Isso não está acontecendo somente com você, mas todas as crianças do nosso município, da nossa cidade, do nosso país e até mesmo de muitos países de fora, ou seja, do planeta. Então, tem muitas crianças que também estão aprendendo da mesma forma que você. Claro que nem tudo é bom, porque a quantidade de atividades que vocês recebem, a quantidade de dúvidas que vocês têm é muito maior, porque vocês não estão se socializando e aprendendo num coletivo como já estavam acostumados a fazer. Mas a escola, ela não pode negar esse direito a vocês. Mesmo vocês aí em casa, nós, quanto escola, estamos nos disponibilizando a fazer o quê? A gravar aulas, a produzir documentos, a produzir atividades para entregar, para enviar para vocês, para que vocês tenham acesso a isso aqui, a educação, mesmo através desse momento que nós estamos, que é o momento da pandemia. Então, a educação é um dos princípios do direito da criança. Então, o nosso quarto é o quê? Proteção. Então, o direito que a criança tem à proteção. O que é proteção? Quem sabe dizer? Proteção é aquilo que nos assegura, que nos dá segurança. Moradia dá proteção? Sim, né? Nós trabalhamos o direito à moradia e o que? Ela nos um abrigo, ela nos dá proteção. Então, quem também pode nos dar proteção é a nossa família. A nossa família, ela é a principal responsável de nos dar essa proteção. Então, essa proteção aqui é para nos livrar de quê? É só do bandido lá da rua? Não. A proteção de você não estar no frio, a proteção de você não se queimar dentro de casa, a proteção de você não cair de um lugar muito alto. Então, a gente está falando de proteção física mesmo, aqui, ó, do pertinho. Se a mamãe deixou o ferro ligado e você não sabia que estava quente, você toca naquele ferro, você vai fazer o quê? Você vai se queimar. Houve a proteção? Não houve, não é isso? Então são questões de proteção dentro de casa mesmo, não é só a proteção de fora das pessoas da rua, não. É a proteção dentro de casa, ok? Outro item que nós temos é o quinto, a liberdade. Quando a gente fala em liberdade, a gente pensa assim, a liberdade de fazer tudo o que eu quero, não é isso? Não, tá errado. A liberdade que você tem de se expressar, de você dizer o que você sente, a liberdade é de você expor os seus sentimentos, mas isso não significa que você vai estar certo, porque as pessoas precisam respeitar a opinião
do outro. Então, você, como criança, tem direito a ter uma liberdade de expressão. Você pode dizer o que você acha sobre determinado assunto. Você pode dizer assim, eu não gosto de assistir às aulas da tia Ana. Você tem esse direito de falar, mas você tem o quê? O dever de assistir a aula e fazer as atividades, porque você precisa aprender. Então, eu posso ouvir você dizer que você não gosta de assistir a aula, mas eu preciso respeitar, porque é de fato algo diferente, cada um vê de uma forma, mas eu preciso respeitar. Porém, você precisa lembrar que mesmo você não gostando de assistir às aulas, você precisa fazer as atividades, é uma obrigação sua. Lembra daquele texto de português que a gente trabalhou sobre deveres e obrigação, que tinha a mãe conversando com o filho, que ela queria que ele cuidasse do bichinho de estimação, porque ele queria o bichinho de estimação, mas ela também tinha que repartir as obrigações. Quais eram as obrigações? Dar banho, limpar a sujeira, dar comida. Qual era a obrigação da mãe? Comprar a comida e os remédios e o que ele fosse precisar. Não era isso no texto? E a obrigação do garotinho era fazer o quê? A prática. Ele precisava dar banho, dar alimentação, brincar, levar para passear, juntar a sujeirinha. Então a gente tem deveres e obrigação. Então, desde antes a gente já está vendo isso. Então, liberdade, nós estamos falando também sobre deveres e obrigações. Nós estamos falando que a gente precisa respeitar a opinião do outro. E não só a liberdade de expressão, mas você tem direito também à liberdade de vir à escola, tem a liberdade de passear. Porém, lembrando que nós estamos num momento onde a pandemia pede que nós ficamos o quê? Em casa. E em casa nós estamos o quê? Tendo o quarto item, que é proteção, ok? O nosso próximo item é este aqui, dignidade. Sexto item é dignidade. O que é dignidade? Nós podemos colocar de uma forma mais simples quando a gente fala assim, moradia digna. O que é uma moradia digna? É quando é uma moradia aceitável para você morar. Por exemplo, uma casa, um lar, onde nós podemos ter um lugar bom para dormir. Não precisa ser aquelas camas gigantes, com aqueles lençóis caríssimos, não. Mas um lugar confortável para você, né? Água potável, né? Um saneamento básico. Você ali é um lugar digno de se morar, um lugar onde você realmente, de fato, consegue morar, né? Com respeito, com dignidade. Então, quando nós falamos de dignidade, é um lugar ou algo que não nos desampare, que não nos deixe desconfortável, para vocês entenderem melhor como crianças. O sétimo, a cultura. Vocês também têm direito a ter cultura, ter acesso à cultura. Ao cinema, ao teatro, que foram conteúdos que a gente trabalhou em artes. Então, o sétimo nós temos direito à cultura. Mas é só esse tipo de cultura? Não. Nós precisamos também aprender a cultura de outros lugares, a cultura dos índios, a cultura da nossa cidade, de cidades vizinhas. Então, a cultura, né, é uma característica das regiões, dos lugares, né, ou até mesmo como no teatro e no cinema, a cultura vem através de representações. Então, vocês como crianças também têm direito a isso. Temos direito ao respeito. O respeito lembra um pouquinho de quê? A questão da liberdade. O respeito, você precisa respeitar a opinião do outro. Não significa que você concorde, mas você deve ouvir e entender que cada um tem direito a ter a sua opinião. Você precisa ter o respeito à mamãe,
ao papai, aos mais velhos, aos seus amigos, aos professores, não é? Então, você precisa ter respeito, não só falar assim, eu respeito a mamãe e o papai. Não, você precisa respeitar todos com aqueles que você convive, todas aquelas pessoas que você convive, você também precisa respeitar. Isso não significa que você não pode brincar, que você não pode, numa conversa sadia, ter aquele diálogo mais, como é que eu posso colocar para vocês? Mais informal. Você pode tirar brincadeiras, desde que você não magoe ou não fira os direitos do outro. Como colocar apelidos? É legal a gente colocar apelido nos outros? Pode até ser, se for aqueles apelidos carinhosos, ou até aqueles que não deixa a pessoa desconfortável. Porque às vezes a pessoa chama por um apelido carinhoso e aí não tem problema. Agora, quando aquele que está sendo chamado não gosta do apelido, aí a gente não está fazendo o quê? Não está respeitando. Então não é legal. Nós temos aqui também convivência familiar e comunitária. Então, aqui nesta, você tem direito a ter a convivência familiar, ou seja, a conviver com os seus familiares. Quando uma pessoa, acontece de uma criança perder os pais, a justiça, né, o Estado, ele busca as pessoas próximas daquela criança para que possam cuidar dela. É uma forma dela ter a convivência familiar, dela manter a convivência familiar dela. Por quê? É melhor do que ela ser levada para uma pessoa estranha cuidar. Então, geralmente fica com a vovó, com os avós, né? Com os tios, com os irmãos mais velhos, quando são a partir dos 18 anos, e que tem estrutura financeira e emocional para cuidar dessas crianças. Quando ela tem primos, tios, pessoas, a gente chama de parentes, que são da família, tem direito à convivência familiar. Em último caso, é que ela vai ser direcionada a uma nova família, que também a justiça, ela designa, né? Ela mesmo diz, olha, essa família tem condições de receber essa criança. Então aí é que vai. Mas também ela tem direito à convivência comunitária. O que seria essa comunitária? Os seus vizinhos, a igreja, se você participa de alguma, a gente chama de comunidade, não é? Então a comunitária vem daí. Você participa, né, de convivência não só familiar, mas também social, com os amigos do papai e da mamãe, com as amigas da mamãe também, com os amiguinhos dos seus irmãos. Então, com a família, o grupo familiar que você tem, mas também com o grupo religioso, o grupo social, o grupo escolar. Então, tudo isso é comunitário, integra aqui, comunitário. E, por último, e não menos importante, a criança ela tem direito ao amor. Amor. Olha que legal. Toda criança tem direito de ser amada, ser respeitada, ser protegida. Então, toda criança tem direito a ser amada. Todas as crianças têm direito a esses princípios que a tia Ana falou? Não, nem todas. É obrigação de nós, adultos, assegurar esses direitos às crianças. É claro que num país, num mundo onde nós estamos vivendo hoje, essas coisas se tornam cada vez mais difíceis, mas não são impossíveis. Então nós precisamos lutar por esses direitos, lutar para que essas crianças sejam assegurados esses direitos à criança. Mas a criança também ela não tem só essa questão de dever de direitos, não. Ela também tem as obrigações. E das obrigações a gente parte ao quê? A respeitar, né? A gente parte a questão
de uma boa alimentação, de que mais? A gente parte da convivência familiar. Então, as obrigações, ela vem dali de dentro. A comer bem, a se comportar, a fazer as atividades da escola, a respeitar em casa, a ajudar em casa nas atividades domésticas. Então, são deveres impostos para as crianças, ok? Então, é isso, meus amores. A gente falou um pouquinho sobre os princípios dos direitos da criança. No decorrer do nosso conteúdo de geografia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses deveres. Nós vamos salientar o direito à educação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a escola, o direito à escola, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau!